No vídeo de hoje temos a Laura, uma brasileira de Maceió, Alagoas, que vai contar tudo sobre a sua vida profissional na Itália. Se eu fosse você, corria para assistir. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Você também gostaria de participar de uma entrevista? Então, basta entrar em contato através do e-mail que está aparecendo agora na sua tela. E sem mais delongas com vocês, Laura. Você trabalhava na mesma área no Brasil? Não, Marcele, no Brasil eu trabalhava na prefeitura e eu trabalhava diretamente com o prefeito. E com o meu irmão a gente tinha uma loja e fábrica de estofados, que tem há mais de 20 anos, e eu sempre trabalhei com ele em relação a isso. Trabalhava como vendedora, como gerenciava a loja, era sempre nós dois. Como surgiu a ideia ou a oportunidade de trabalhar como cuidadora de idosos na Itália? Na realidade, eu não estava buscando esse cuidadora de idosos. Eu estudei psicologia no Brasil, mas nunca exerci. Então, o que acontece? Eu sempre trabalhei na área de vendas ou administrativo. E eu sempre buscava essas áreas. Aí teve um dia que eu fiz amizade com mais duas brasileiras aqui e as meninas trabalhavam de tudo. E terminou uma me convidando para ir numa agência de trabalho. Eu fui, fiz a inscrição assim um pouco contra gosto, porque eu nunca tinha trabalhado na casa de ninguém, digamos assim, eu achava muito invasivo. Depois eu descobri como é, mas eu terminei aceitando. E foi assim, eu fui numa agência de empregos especializada para esse ramo. Você já trabalhou com outras coisas aí na Itália? Já assim, eu trabalhei como escafalista, que é o repositor de supermercado, mas sinceramente não é para mim. E trabalhei também na Amazon. Trabalhei alguns dias na Amazon, porém era no período da noite, noturno. Eu era de 1h30 da manhã às 6h30 da manhã. Aí, como você é mãe, tem marido, não dá certo, né? Aí eu terminei saindo, mas eu também não ia aguentar o ritmo, porque é puxado, não é fácil. Foi um casinho, mas foi contra a vontade do meu marido, que ele não queria, mas ele que eu fosse, não, eu vou, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, que sempre trabalhei na minha vida, né? Aí aqui só estava sendo dona de casa, mas foi bom que não deu certo, que eu não quis mais, eu pedi para ser licenciada, demissão, porque não ia aguentar. Você diria que essa área é uma área que precisa de gente ou já está saturada? Sem dúvidas, precisa de gente, sem dúvidas. A Itália, principalmente aqui na Itália, é um país onde tem muitos idosos. As pessoas, é um país que está envelhecendo. E eles precisam muito da companhia de alguém, sabe? E como os filhos trabalham, a família em si tem uma vida, não pode gerir esses cuidados deles. E, assim, sem dúvidas, quem quiser vir para a Itália, tiver amor e responsabilidade, pode vir, porque sem emprego não fica em relação à minha área, né? A badante, que é a cuidadora de idosos. Tem muita oferta de trabalho para isso. Qual o nível de italiano exigido? Bom, você precisa saber se comunicar, né? Você precisa entender. Eu diria que para você iniciar, se dar bem, acho que um B1 tá tranquilo para você trabalhar. Um B1 de italiano é tranquilo. Um A2, um B1 por aí. É o inicial do italiano, né? Digamos que o A1, o A2, desculpa, você consegue falar: eu quero comer, eu preciso de água, eu vou trabalhar. E o B1 é a formação final do inicial de italiano, aonde você já consegue expressar alguns sentimentos, expressar algumas vontades suas, se comunicar normalmente, como, digamos, como uma criança de 8, 9 anos. Como é possível conseguir uma vaga nessa área? Bom, tem várias formas, né? A principal
seria através de agências, né? Que a mais certa é essa, através de agências de trabalho. E a segunda é através do trabalho Nero, trabalhando em Nero aqui na Itália. Porém, digamos que o trabalho em Nero é um trabalho sem carteira assinada. É de boca, é um contrato de boca, onde a pessoa fala: eu vou te pagar tanto por tal tempo, você faz isso e isso, e tudo bem. Mas aí você não vai pagar nenhum imposto, você não vai ter férias, você não vai ter 13º, você não vai ter a certeza que você vai receber o salário, né? E caso de alguma doença, alguma malatia, você está coberto também, você trabalhando através das agências. E para contar tempo para aposentadoria também, né? Como foi a sua entrevista de trabalho? A minha entrevista de trabalho foi com até uma menina que se tornou assim minha amiga. Ela e foi muito tranquila, ela foi muito simpática. Como eu já tinha algumas noções sobre a saúde, como aferir pressão, glicemia, essas coisas. Ela perguntou se eu sabia fazer isso, eu falei que sabia. Ela falou que se tinha algum problema em trocar a fralda descartável, fazer a higienização, eu falei que não. Se eu tinha medo de cachorro, de algum tipo de animal, que aqui eles têm muitos. E isso foi muito tranquilo. Como foi o seu primeiro dia de trabalho? Meu primeiro dia de trabalho, eu estava muito nervosa, muito. Porque, assim, você entrar na casa de outra pessoa é uma coisa muito íntima. Imagina você entrar na casa de uma senhora de 87 anos, sem filho, sem esposo, que habita sozinha e que ainda precisa de você para tudo. Então, assim, eu me senti muito invadindo a intimidade dela, mas eu fui muito afortunada. Deus, como eu sempre falo, a minha trajetória aqui parece que tem a mão de Deus em tudo. E eu sou muito de observar tudo também, sabe? Principalmente quando eu quero aprender. E quando eu cheguei lá, ela me explicou, foi para tirar férias de outra menina que tomava conta dela. Aí a menina me explicou, ó, precisa fazer isso, levantar ela tal hora, dar comida a ela, é só esquentar, porque geralmente eles já compram a comida pronta, a gente só mete no micro-ondas. Precisa ir ao banheiro, fazer a ducha, fazer o banho dela, só isso. E a senhorinha foi muito simpática comigo, muito paciente, me ensinou algumas palavras em italiano que eu não sabia. Então, assim, sabe quando você cria um amor pela pessoa? Eu, em menos de uma semana, assim, estava completamente apaixonada por ela. Ela me ligava, tá precisando de alguma coisa, quer que eu vá aí? Não, não precisa, tá tudo bem, tô ligando só para saber se tá bem. Graças a Deus, eu tive muita sorte com todas as pessoas que eu trabalhei até hoje, porque são senhores veramente magníficos, muito gentis, muito simpáticos, atenciosos. Lógico que, como são pessoas, alguns doentes, até com alguns problemas psiquiátricos, tem um dia ou outro que não está bem, tem um dia que, quando algum lhe ofende, você não pode levar para o pessoal, porque aquilo ali é a doença falando. Mas aí eu já tenho esse feeling por causa da psicologia, né, que eu já estudei, aí já tive esse feeling e me trovo muito bem. Eu não trabalho dia de domingo, mas eu peguei um extra para ficar 3 dias só, sexta, sábado e domingo com um senhor no hospital. Mas tem uma senhora que eu trabalho com ela só para conversar, só fazer isso, por 1 hora. Mas ela tem alguns problemas psiquiátricos, ela vive numa casa de repouso. E assim, me ligou desesperada. Eu saí de casa hoje para fazer 1 hora de trabalho. Eu terminei fazendo 6. Porque eu fui no senhor para trabalhar 2 horas, né? Que eu ia no comer. Eu ia de tarde, depois ia à noite para esse senhor, para só dar comida no hospital. Mas terminei indo na casa de repouso dessa senhora e fiquei 4 horas com ela. Porque às vezes eles estão um pouquinho agitados. Mas assim, isso não é obrigatório todo mundo fazer. Eu faço porque eu me preocupo, eu gosto.
né? Eu ia estar em casa. Eu sei que eu estou tirando um pouquinho do tempo do meu marido e da minha filha, mas eu acho que a gente fazer o bem a outra pessoa não custa nada. Depois de quanto tempo você começou a se sentir confortável nessa profissão? Bom, eu me senti confortável, acho que a partir do segundo dia, que eu já sabia o que eu precisava fazer. No primeiro dia eu fui, era um pouco sem saber como fazer, mas é como eu falo, cada senhor que chega para mim, porque a gente não precisa trabalhar, eu não trabalho com um, agora eu estou trabalhando com 4. Então, assim, cada senhor que chega todo dia, todo primeiro dia é uma novidade. Então, você tem que se adaptar primeiro à rotina daquela pessoa, sabe? Mas você não tem noção do como é gratificante, Marcele. Eu nunca imaginei na minha vida em trabalhar com isso. E eu me encontrei. Eu acho que eu até digo meu marido, e falo para minha mãe também, que a gente está disposto a tudo, né? Predisposto a tudo, a um falecimento, como já aconteceu de senhores que eu tomava conta, da cura, da melhora, da evolução. E eu sou uma pessoa que eu morro de medo de morte. Morro de medo. Um cara perto de mim, eu faço escândalo. Eu precisei ficar internada uma época, crise renal. Teve uma senhorinha que faleceu do meu lado, que os enfermeiros vieram me perguntar se era minha parente, porque eu entrei em pânico, uma fobia, um desespero. E eu não sei se é com a maturidade agora, ou se é depois desse trabalho que eu estou aprendendo a lidar com essa situação, sabe? Eu hoje estava também com um senhor que ele tem fibroalgia pulmonar e ele não respira. Ele está com 40% do pulmão só, ele está entubado, está uma loucura, assim. E entubado não, no oxigênio, desculpe. Mas, assim, eu hoje olhava para ele e estou vendo que a cada dia ele está definhando mais. E eu já estou me preparando psicologicamente para chegar o dia, sabe? E não estou tendo medo. Então, assim, me ajudou muito a amadurecer como pessoa, como ser humano. Amadurecer um pouquinho, né? Porque realmente era desespero de gente morta. Não, não queria. Até na época da faculdade, a gente tinha aula de anatomia e de neuro, né? Anatomia, aí tinha os cadáveres, as peças biológicas, que são as verdadeiras. Meu professor era aquele professor que causava pânico em todo mundo. Mas comigo ele já sabia, que ele até fazia, Laura, você precisa de uma terapia para isso e tal. Eu digo, não, eu sei. Todo mundo parecia urubu na carniça e pegava um cérebro e pegava numa pele, sabe tudo. Eu era a única que estava distante. Eu só ia para essa aula porque eu não podia faltar, porque senão eu reprovava. Mas eu era bem distante, eu não suportava, me fazia mal, de verdade. Você acha o salário bom? Bom, digamos, aqui na Itália não tem uma disparidade muito grande de salário. Exemplo, uma técnica ganha 1.500, um médico ganha 2.000 no máximo. A disparidade não é tanto, é pouco. Então, assim, eu não estudei para ser cuidadora de idosos. Eu não estudei, eu não sou técnica de enfermagem. Então, eu acho que por um salário, para uma pessoa que não se preparou, que você só está auxiliando lá a pessoa para fazer um banho, esquentar uma comida, colocar a comida na boca, eu acho que não é ruim, não. Hoje em dia, a gente ganha 8 euros a hora, tá? Mas aí você tem todos os seus direitos assistidos, tudo certo. Enquanto uma OSS, que é a técnica de enfermagem aqui, ganha 10. Então, assim, é 2 euros a menos a hora. Então, não é que é uma diferença muito grande. Quais as maiores diferenças entre trabalhar no Brasil e trabalhar na Itália? Eu sei, Marcele, que tem algumas diferenças de algumas leis trabalhistas. No Brasil tem mais lei trabalhista do que aqui. Mas a maior diferença que eu sinto mesmo é o salário fixo. Aqui não se tem um salário fixo, aqui a gente ganha por hora trabalhada, né? Então, a única diferença que eu estou sentindo agora é só essa. Porque para a aposentadoria é recolhido,
se eu estou doente, eu não vou trabalhar e sou remunerada. Então, a única diferença que eu estou sentindo no momento agora é essa. E a gente tem 13º também, que é igual ao Brasil, e algumas empresas pagam 14º. Então, a única diferença é só em relação à hora mesmo. O trabalho trabalhado por hora, que recebe por hora. Há muitos estrangeiros trabalhando nessa área? Tem muita gente, até uma dica, tem muita gente do norte europeu, do leste europeu ou norte, amor? Do leste europeu, desculpe, do leste europeu, né, que são as pessoas mais frias, mais sérias, mais rígidas, e como está chegando muita brasileira, muito sul-americano nessa área agora, que eu vejo, tem uma procura maior pela gente. Eles exigem, às vezes, eu prefiro uma sul-americana, uma brasileira. Eles não querem muito, não. Principalmente é comentário deles, viu? Mas as russas, eles têm pavor. Pavor das donas russas. Porque são mais sérias, são mais rígidas. Por exemplo, eu tenho a mania de beijar, de abraçar. Eu trato eles como eu gostaria de ser tratada. Quando eu vejo que está muito agitado, ou quando eu chego, ou quando eu vou embora, eu beijo, eu abraço. E com isso eles se sentem mais acolhidos. E o pessoal não tem muito essa cultura, né? Aí você imagina, chega uma brasileira nordestina que fala pelos cotovelos. Aí, coitado do Zelinho, me olha assim, falando, beijo, abraço, esquece. E é isso, pra você ter noção. Tem até uma senhora que eu cuido, né? Ela, uma senhora assim, 56 anos, não é uma senhora, é nova, mas ela tem obesidade e alguns transtornos psicológicos. Ela é igual uma criança quando quer alguma coisa, esperneia e faz capricho, faz birra, é aquela coisa. Não faz isso, não me importa o que comer, então eu não como mais. Aí faz greve de fome. Ou senão eu não pego o remédio. E eu consigo reverter toda essa situação. Ela está numa casa de repouso. Eu vou para lá só para conversar com ela por 1 hora. Aí tem ela e outra amiga que ficam juntas sempre, quando eu vou. Aí tava todas as duas tristes, cabisbaixas. Porque não vou, não quero estar aqui, não quero. Digo, olha, vamos fazer o seguinte, as duas precisam emagrecer, as duas precisam colocar as taxas em ordem. Vamos fazer um acordo. Se todas as duas emagrecerem, colocarem as taxas em acordo, vou fazer uma festa nesse quarto aqui. Eu falo com o representante, com o diretor, se ele autorizar, eu faço uma festa. Agora, sabe qual é a festa que elas querem? É uma de 74, que eu, assim, a gente conversa, mas eu não assisto ela. Uma de 74 e uma de 56, com o Go Go Boy. Querem uma festa com o Go Go Boy. Aí eu faço todas as duas, ver os vídeos dos meninos dançando, bailando, pronto. É a diversão. Aí todo dia que eu chego, que eu vou de segunda a sábado por 1 hora, que foi essa que eu fui hoje, que deu um trabalhinho. Aí sempre que eu vou, todo dia tem mais uma senhora no quarto. Todo dia que eu chego é 2, aí depois é 3, depois é 4. Aí tá cheio. Até as operatrizes falam, Laura, pelo amor de Deus, o que é que você faz? Eu digo, eu não faço nada, eu só mostro isso. Aí mostro o vídeo para as operatrizes. Laura, pelo amor de Deus, e assim, e se divertem. Eu vejo muito. Lógico que não é que são pessoas ruins mais, que abandonaram, mas é porque realmente o ritmo da vida da família aqui é muito diferente da do Brasil, sabe? As pessoas trabalham muito, ou como Parma não é uma cidade tão grande, é vizinho, é perto de Milão, mas não é grande, o pessoal vai para os grandes centros e as pessoas mais velhas continuam aqui na cidade. Então, assim, os filhos estão longe, ou algumas não tiveram filhos, ou são viúvas, e elas precisam de carinho. Eu não sei o que é que você faz, que todo mundo só quer você aqui. Me sinto que eu estou amostrada. Aí eu digo, eu dou amor, eu escuto, eu dou amor, eu beijo, eu respeito. Não é porque eu estou na casa de uma pessoa que eu vou abrir qualquer coisa. Eu peço autorização para abrir. Não é porque ele é um idoso, a casa é dele, ele que comanda. Né? Então, eu acho que a gente tem que prestar muito atenção nisso.
Trate eles como você gostaria de ser tratado. É isso. Qual o processo para ir trabalhar como cuidadora de idosos na Itália? O processo não tem, na realidade. Você não precisa ter nenhuma formação. Digamos que a única coisa que eu acho que você precisa é saber se comunicar, até entender o que o idoso precisa. E você precisa ter amor. Você precisa ter amor e responsabilidade, né? Porque você não pode chegar atrasada, você não pode sair antes. Lógico que acontece alguns imprevistos, é normal isso. Mas como tem pessoas, exemplo, eu tinha uma senhora que se eu não fosse na hora certa, ela não ia dormir na cama e ela não ia comer, ela ia estar sentada na poltrona na sala. Você tá entendendo? Porque não tinha ninguém para levar ela ou para dar a comida. Então é isso, você precisa ter responsabilidade e amor. Lógico que se você quiser fazer uma formação, que eu pretendo fazer, não vai ser para cuidadora de idosos, vai ser uma especialização para OSS, que seria uma técnica de enfermagem. E você tanto trabalha como cuidadora de idosos, como em clínicas, como em hospitais, essas coisas, entendeu? E dura de 10 meses a 1 ano o curso, não é que é um curso muito longo. E vai fazer e vai dar certo em É, nome de sim. Jesus. Vai, Amém, sim, amém. vai sim. Quais os pontos positivos de trabalhar nessa profissão? Bom, os pontos positivos é porque você pode gerir o seu horário. Digamos, você não trabalha todo o dia com uma pessoa só. Você trabalha, eu, por exemplo, eu trabalho de 10h30 a meio-dia e meia com um senhor. Aí, de 3 às 4 com outra, de 6 às 7 com outro. Entende? Se você quiser trabalhar 1 hora por dia, você trabalha. Se você quiser trabalhar 6, 7, 8, você trabalha. Você consegue controlar isso. E porque também, assim, aqui na Itália, eu tenho, assim, a sorte e o azar, viu? Porque eu já percebi, assim, se você fuma, você trabalha menos na Itália. Que sempre tem uma pausinha para fumar, uma pausinha para fumar. Mas se você não fuma, você tá naquela loucura, você não trabalha. Assim, o trabalho aqui é muito mais cansativo do que um trabalho no Brasil. Se você fizer a mesma coisa aqui, o ritmo é muito mais acelerado, sabe? Então, assim, é um trabalho que você senta, você assiste uma televisão, você fofoca, você lê um jornal, mas também tem as responsabilidades com uma pessoa idosa, né? Então, acho que a vantagem é essa, você está num ambiente de trabalho mais tranquilo e gerir o seu horário. Seria esse. E quais os pontos negativos? Os pontos negativos. Vou ser bem sincera para você. Eu tô com medo de ficar parecendo assim, Alice no País das Maravilhas. Eu não vejo ponto negativo no meu trabalho. Lógico que se tem qualquer pessoa que tem nojo de trocar uma fralda, de limpar um bumbum, né, de vômito, ou de ver algum idoso comendo com a boca aberta, não vá, porque você vai fazer muito isso. Mas como eu não tenho problema nenhum em fazer isso, eu não vejo nenhum ponto negativo. Eu vejo só positivos, principalmente nessa loucura que é aqui. Eu cheguei aqui muito com a ideia de trabalhar em fábrica, porque eu via pela internet os anúncios que o salário é muito maior. Ganha como um doutor, quase, digamos, que é 1.800, 1.900 euros ao mês. Mas eu trabalhei sinceramente, não, não quero, porque eu prefiro ganhar metade, tá melhor, ganhar 1.300, 1.400 e tá melhor mentalmente do que tá nessa loucura. Não quero. E ter tempo para minha família também, né? Se você fosse buscar alguma outra profissão aí na Itália, qual seria? De herdeira. Não, não, tô brincando, tô brincando. Não, é sério. Tô brincando. Não, falando sério, vai.
Bom, a outra profissão que eu quero é me tornar OS. S, são 2 S. OSS, que é como se fosse a técnica, como eu já falei. É isso, eu me identifiquei nessa área e eu gostei, de verdade, eu gostei. Lógico que de vez em quando você leva uma esculhambaçãozinha, ou você chega, o idoso está mais, sabe, estressado um pouco, mas isso é coisa do trabalho. Você não pode levar para o seu pessoal. Você tem que ver que a pessoa às vezes não está num bom dia. E é isso. Mas é isso, eu quero fazer o técnico aqui. Você comentou que esse curso técnico, esse de OSS, leva aproximadamente 1 ano para Sim, você de se 10 tornar. meses a 1 ano. Sim. Ok. E qual é o custo? É muito caro? É mediano? Como é que é? O custo ele gera em torno de 2.500 todo o curso. 2.500 euros todo o curso. E você pode fazer uma parcela de até 4 vezes, 5 vezes, é uma coisa assim. O que você faria diferente na sua caminhada profissional? Eu teria feito esse curso primeiro. Eu não teria. Quando eu peguei o meu permesso de sojourno, que eu olhei, eu não teria me desesperado para trabalhar e aceitado tudo. Eu teria feito o primeiro curso. Mas como não foi assim, Deus queria que eu passasse por outras áreas para eu dar valor ao que eu tenho hoje. É assim. Qual foi o maior desafio que você encontrou até agora? O maior desafio que eu encontrei na profissão é você não misturar os sentimentos, né? Confundir as coisas. Você tem que saber que ali é o seu trabalho, você tratar bem, tudo, mas você tem que manter limites. E uma situação bem engraçada, assim. Eu trabalho com um senhor todos os dias, de segunda a sexta, que eu até brinco. Eu digo que eu me sinto naquele filme como se fosse a primeira vez, que tem uma mulher que esquece, aí o cara tem que conquistar ela todos os dias, dá o primeiro beijo, ela dorme, esquece, todo dia é isso. Ele não lembra de mim, ele tem Alzheimer. E todos os dias que eu chego lá, eu tenho que me apresentar a ele, explicar por que eu tô indo e tudo. E ele é viúvo há 8 anos. E ele simplesmente se apaixonou por mim. Aí me perguntava se eu era casada, eu falei que sim, que tinha uma filha. Aí ele, fique comigo, é o nosso segredo, sabe? Mas assim, eu falei, ó, sou casada, vim aqui para cuidar do senhor, o senhor me respeite, brincando e tudo com carinho. E é isso, às vezes você tem que impor alguns limites, eles exageram. E principalmente com o horário. Às vezes você tá lá, ele gosta tanto de você que ele não quer que você vá embora. Mas às vezes ele não tem condições também de pagar a sua hora a mais. Entendeu? Então você tem que saber ter o jogo de cintura para contornar essas coisas. Porque se você for fazer tudo o que eles lhe pedem, misericórdia. Ó, essa senhora da casa de repouso, ela passou mais de 1 ano sem se levantar. Ela se levantou comigo, conseguiu sair da cama comigo pela primeira vez. E estava numa depressão muito, muito feroz, sabe? E agora está melhorando, graças a Deus. Mas eu prometi, eu digo, ó, se você for no jardim comigo, sábado eu trago uma pizza pra gente. Muito bem, se levantou, foi no jardim, levei a pizza, pedi autorização na casa de repouso. Mas sabe o que ela me pediu? Quando eu estava levando a pizza, meu telefone toca. Laura, me porta cerveja? Eu gosto de tomar cerveja com a pizza. Não, aí eu precisei ligar para a enfermeira para saber, né? Porque aqui eles tomam vinho. Então, uma cerveja eu acho que não é nada demais. Aí liguei, aí autorizaram. Aí eu levei a cerveja. Mas assim, se deixar, é todos os dias. Me traz uma cerveja, me traz um salgado, me traz um doce. E isso tudo você tem que ver que tá saindo do seu bolso. Né? A não ser que você faça um acordo com a família, com a pessoa que tá lhe pagando. Mas ele sai tudo do seu bolso. Então você tem que ter um jogo de cintura para saber falar o não e não deixar ele com raiva de você. Aí é esses, os desafios é esses. Os desafios é a mesma coisa de você educar uma criança. E qual foi a melhor surpresa até agora? Para mim, eu me emocionei de verdade, Marcele,
Quando ela conseguiu ficar em pé, eu não estava com ela estava fazendo fisioterapia, e a primeira pessoa que ela ligou foi para mim, e eu chorei, porque, poxa, mais de um ano você com obesidade, você não se levanta, você só fala em morrer, né, com pensamentos suicidas, com se agredindo fisicamente, se mudando. E quando ela ficou em pé, que deu alguns passos, a primeira pessoa que ela ligou foi para mim. E com algo assim, às vezes não é nem o dinheiro, é o reconhecimento do seu trabalho. Lá na agência que eu trabalho, a menina falou para mim, ela disse: "Laura, você é uma preciosidade e eu não posso perder". Eu digo: "Então não me perca, faça por onde, faça tudo direitinho que não me perde". Não, mas é isso, é a gente trabalhar com amor, a gente se doar, mas tendo limite, porque senão quem adoece é você depois. O que você tem a dizer para quem quer exercer a profissão de cuidadora de idosos na Itália? Se coloque no lugar da outra pessoa, trate ela como você gostaria de ser tratado ou como você gostaria que tratassem os seus pais. Sei que em alguns momentos a gente precisa ser um pouco mais rígida, mas até para ser rígido tem a forma de se falar, né? Então, tudo com amor, tudo com carinho, tudo que você se doa, você faz bem feito. E não é um processo de uma folha, não é um documento que você está digitando, não é uma caneca que você está fazendo, é um ser humano, que ele precisa de amor, precisa de atenção, precisa de cuidado, até porque é muita responsabilidade, às vezes eu falo assim, a pessoa pode achar que é banal, mas não é, porque você precisa estar atenta se ele cair, porque cair na terceira idade é um estrago realmente, precisa dos remédios na hora certa. Então é isso, trate como se fosse o seu pai ou como se fosse você, como você gostaria de ser cuidado. Agora corre para conhecer o Instagram dessa lindeza. E ainda tem mais da Laura aqui no canal contando da sua vida na Itália e também a sua história de amor, como ela conheceu o marido italiano. Fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.